Deus seja louvado. Que todos tenham um bom dia de salvação. A palavra de Deus diz: se o povo que é conhecido como filhos de Deus se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, será ouvido dos céus, os seus pecados serão perdoados e sua terra sarará. Referência em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Hoje falaremos sobre obedecer é viver. A palavra referencial está em Gênesis, capítulo 2, o versículo 16 e 17, onde diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Louvado seja Deus por esta palavra. Nós podemos entender que o Senhor, Ele estabelece limites. E esses limites, eles são justamente para que nós, como seus filhos, venhamos viver. E o viver não está relacionado somente à vida biológica, pela qual o homem mata, pela qual o homem morre. E através dessa ansiedade para não morrer biologicamente, o homem ele faz coisas terríveis. Ele mente, ele se prostitui, ele mata, ele engana, ele falsifica, tudo para querer viver. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que o Criador, em todo tempo, nos lança oportunidades. Deus, Ele criou este mundo e colocou-nos como seres humanos para viver uma fidelidade. E essa fidelidade é para que nós, como seres um pouquinho mais elevados, pudéssemos organizar como mordomos, fazendo manutenção e vivendo de tudo isso que o Senhor propôs. Mas o que nós escolhemos? O nosso eu. Ao invés de nós consultarmos constantemente a Deus e termos um contato íntimo, o que nós fazemos? Colocamos-nos à frente, como se o eu fosse o principal. E queremos sempre tomar vantagem de tudo. Jesus, lá no livro de Mateus, o capítulo 9, o versículo 9, ele diz que encontrou na alfândega, cobrando impostos ali, Levi, o qual nós conhecemos hoje como Mateus. E ali Jesus simplesmente olhou para ele, e disse assim: segue-me. E Levi estava ali num ofício, mas o olhar de poder e misericórdia de Cristo mostrou de um homem que já estava, vamos dizer assim, enfadado daquilo que fazia, da mesmice, sentado num lugar e cumprindo simplesmente o que lhe foi imposto, que era cobrar, que era tirar. Mas Jesus, ele olha e vem com a libertação, e ele simplesmente dá uma ordem: segue-me. E Mateus, ele não titubeia, ele não questiona, ele levanta e segue. E nós vemos que realmente quando alguém decide seguir a Jesus, percebe que a sua vida passa a ser diferente. Porque no final, Jesus, ele diz que ele quer misericórdia e não sacrifício. Porque ele não veio apenas para chamar os justos, aqueles, vamos dizer, supostos, que pensam que estão bem. Algumas pessoas dizem assim: eu não roubo, eu não minto, eu não uso droga, e acham que está bom. Mas Jesus, ele veio
para chamar pecadores ao arrependimento. As pessoas que realmente já estão cansadas, estão querendo ser aliviadas, estão querendo vida. E não é mais, como eu comecei dizendo, a vida biológica, mas uma vida intensa, ligada a Deus. Uma vida onde nós podemos ouvir a voz de Deus, onde nós podemos ter as mãos dele pegando as nossas mãos e nos guiando pelo caminho. E quando Deus fala para o homem que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão ele morreria, é o que está acontecendo hoje. Discussões que não chegam a lugar nenhum. São as celeumas, que nós dizemos da vida, onde o homem discute, a falácia constante e não chega a nada. Cada um quer ser seu próprio Deus. Ele quer mostrar suas próprias ideias, a sua própria bibliografia, Não é própria, A bibliografia de si mesmo, onde ele quer pôr as suas ideias, onde ele quer mostrar que é algo, que pensa, que faz. E hoje, cada um mostrando o seu conhecimento, a sua diplomacia, e vemos o resultado. Uma sociedade no século XXI morta. Eu costumo dizer os walking deads, andando, respirando, mas sem vida. E para que tenham vida, muitas vezes, o que fazem? Sugam a vida de outrem, cobiçando, quebrando os mandamentos, aonde as pessoas não dão mais. Eu vejo a inconstância humana, por onde nós vivemos, onde o ser humano ele não tem mais amor. E quando ele diz sobre alguma coisa a respeito do amor, ele diz querer ser amado. Ele diz que as pessoas têm que amar. E tem muitos que chegam ao ponto, a ignorância de dizer, repetir o que está sendo dito, que primeiro o ser humano tem que amar a si mesmo. Aonde? Nós temos que ter um zelo por nós mesmos, nós temos que ter um cuidado por nós mesmos. Mas amor, ele diz sobre lá e não aqui. O amor é impactante para ser plantado e multiplicado. E quando nós falamos de amar, é aquela pessoa que tem em si mesmo o desejo de amar. Está tudo errado. Porque quem ama se doa. Quem ama chega a ponto de morrer por este amor. É por isso que a representação da cruz é o amor de tal maneira, de um Deus que veio ao mundo e mostrou o amor doando-se a si mesmo. Porque se ele pensasse somente em si, o amar primeiro a ele mesmo, ele não teria dado a vida por nós. É por isso que a palavra de Deus em João capítulo 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. Amor é doar-se. Amor é deixar-se gastar. Amor é morrer-se, Vamos dizer essa palavra. Isso é amor. O resto é paixão efêmera, é egoísmo, egocentrismo. Então as pessoas deveriam pensar um pouquinho mais antes de dizer que amam. Estamos envolvidos com pessoas eufóricas, dizendo que ama quem ama. Eu amo quem me ama. Isso é triste demais. Quem ama, ama. E nunca deixará de amar. E para isso, precisamos retornar a uma obediência. Deus está o tempo inteiro nos convidando a um contato íntimo com Ele. Estarmos ajustados a Ele. Ele diz que aquele que se chegar a Ele, Ele também se chegará. Porque quando nós nos ligamos ao Criador, nós passamos a amar como Ele ama, a cuidar como Ele cuida, a zelar como Ele zela. E não precisamos de nada em troca. Vivemos diante de uma geração que só quer. É como sanguessugas. Como a palavra de Deus diz, a sanguessuga, ela diz, Ela tem duas filhas, a saber, dá. Mas Deus é fiel. Porque Ele nos mostra que por meio da obediência aos seus estatutos, à sua lei, a palavra de Deus no Salmo 119, versículo
11 ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E todos sabemos que pecado é errar o alvo, é errar a direção, é olhar pela janela alheia. E por isso estamos cercados de uma geração fria, sem amor. Todos conhecem muito o bem e o mal, todo mundo sabe filosofar, falar, sabe criticar, mas ninguém sabe fazer. E estamos indo direto para o abismo. Mas que o Senhor Todo-Poderoso mostre, diante das suas oportunidades para essas gerações futuras, que nós somos capazes de amar, quando nós nos decidimos e nos envolvemos à obediência, sem questionar. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor meu Deus e meu Pai, ajude-nos, Senhor, a nos entregar verdadeiramente, a orarmos constantemente uns pelos outros, a abraçarmos a causa da obediência, quebrando, Senhor, todo esse egoísmo, toda essa dureza, essa frieza, e assim, Senhor, nos prostrarmos diante de Ti e recebemos de Ti a verdadeira instrução, para que a Tua graça, o Teu poder, prevaleça sobre a humanidade que anda perdida, cega, e assim sermos aliviados de nossas cargas e vivermos como uma geração que produz a semente da graça. E a fé seja acrescentada em nossas vidas por meio deste amor, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Em amor, todos conhecem muito o bem e o mal, todo mundo sabe filosofar, falar, sabe criticar, mas ninguém sabe fazer. E estamos indo direto para o abismo. Mas que o Senhor Todo-Poderoso mostre, diante das suas oportunidades para essas gerações futuras, que nós somos capazes de amar, quando nós nos decidimos e nos envolvemos à obediência, sem questionar. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor meu Deus e meu Pai, ajude-nos, Senhor, a nos entregar verdadeiramente, a orarmos constantemente uns pelos outros, a abraçarmos a causa da obediência, quebrando, Senhor, todo esse egoísmo, toda essa dureza, essa frieza, e assim, Senhor, nos prostrarmos diante de Ti e recebemos de Ti a verdadeira instrução, para que a Tua graça, o Teu poder, prevaleça sobre a humanidade que anda perdida, cega, e assim sermos aliviados de nossas cargas e vivermos como uma geração que produz a semente da graça. E a fé seja acrescentada em nossas vidas por meio deste amor, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Da graça. E a fé seja acrescentada em nossas vidas por meio deste amor, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém.